O tema da noite finalizaria o mês, né, com como nós estamos diante do Evangelho. Tivemos a oportunidade de estudar as tentações, de buscar entender como nós estamos diante, né, das nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio, a lei de causa e efeito, e falamos muito de progresso, falamos das leis divinas e de como nós trabalhamos em cima dessas leis divinas, né? Nós sabemos a importância de todos esses ensinamentos, as leis de Deus e os ensinamentos de Jesus em cima das leis. Mas como que nós estamos diante do Evangelho? Como nós estamos caminhando? Estamos conseguindo praticar tudo o que fazemos? Então, nós trouxemos para o estudo do mês que passou, né? Porque esse se inicia, o tema necessário acordar do pão nosso, de Emmanuel Chico, que está lá no capítulo 68 do livro Pão Nosso. E começa assim: Jorge trouxe algumas frases ao longo do mês e eu outras. Na maioria das ocasiões, os convites divinos passam, sugestivos e santificantes, passam por nós. Todavia, os companheiros distraídos interpretam-nos por cenas sagradas, dignas de louvor, mas depressa relegadas ao esquecimento. Então, quantas das vezes nós observamos ações, observamos curas, né? Observamos a fé que ilumina essas pessoas. Na hora pensamos muito em Deus, em Jesus, agradecemos muito, mas o tempo, né? Com o tempo, nós vamos relegando essa fé que nos envolve em algum momento ao esquecimento. Então, Emmanuel nos alerta: faça indispensável examinar-se e erguer-se para senhorar o próprio caminho. Nós vimos, então, nesse último mês, que senhorar o caminho, o nosso plantio na lavoura de Deus, as nossas opções, dependem de tudo isso para fazer o nosso progresso. Estamos aqui, como naquela escala que o Jorge mostrou, de espíritos imperfeitos buscando o nosso progresso. Então, ele está falando que está na hora de acordar. Por isso o tema, como eu estou, como estamos perante o Evangelho. Então, esse texto vai falar do despertar do sono espiritual, né? Ele diz assim, que é preciso aceitar o convite de Jesus para praticarmos todos os ensinamentos dele, né? As bem-aventuranças, o Sermão do Monte, que o Jorge está trazendo um por mês aí. Mas é preciso aceitar esse convite de mente e coração. Então, não só da boca, né? E com os sentidos, né? Com o nosso intelecto. Aceitar as coisas fundamentais do espírito e não só da matéria. E ele diz lá no final, examinar-se, fazer aquele exame que Santo Agostinho nos ensinou no final do dia, e erguer-se para senhorar o próprio caminho. Como eu estou diante do Evangelho na construção do meu progresso, neste mundo de provas e expiações. Uma vez nós fizemos uma palestra e é bem isso, andando nos passos de Jesus, né? Só aí nós vamos despertar do nosso sono espiritual. Então, nós vamos usar hoje Paulo de Tarso. Ele traz lições completas nas suas epístolas e cartas sobre os tipos, né, de pessoas, os arquétipos, vamos dizer assim, como cada um está diante dos ensinamentos de Jesus, diante do Evangelho. A origem dessas mensagens de Paulo, elas são das esferas do Cristo, né? Claro, sempre orientado por Jesus, e por Estevão, né? Que depois que desencarnou, virou um grande amigo espiritual dele, praticamente um mentor. Então, nós vamos pegar hoje a primeira carta aos Coríntios, porque ela traz essas graduações, o como estamos, que tipo de pessoas, de criaturas somos perante o Evangelho. Nós já sabemos que nascemos simples e ignorantes lá, com o pé bem na animalidade, e vamos até o Evangelho norteador, que vai nos dar a diretriz da nossa vida. Essa jornada da ignorância até o Evangelho redivino, vamos dizer assim, que esse é o nosso norteador, é uma jornada de todos os seres, todos nós, rumo ao progresso, estaremos aí. Lembrando aquela palestra que nós fizemos do Êxodo, né? Moisés, 40 anos no deserto, Jesus, 40 dias, né? No deserto, o deserto representa nós mesmos. E a terra prometida é o nosso estado de espírito.
Nós vamos ver muito nessas graduações da criatura que Paulo traz para a gente aí na primeira epístola, né? E aí o que a gente sabe? Que essa terra prometida, então, se o deserto está em nós, nós precisamos refletir, buscar o nosso conhecimento para atingir essa terra prometida, que é o nosso estado de espírito, né? Desenvolvimento, reforma íntima. E essas são as etapas do progresso. Quando a gente reconhece a construção dessa reflexão, que é o deserto, a busca dessa paz, em prol dessa terra prometida, que é um estado de espírito de paz em nós. Cada vez mais nós vamos desenvolvendo nosso intelecto, estudando e buscando as etapas do nosso progresso. É isso que ele quer dizer. Então, diante do Evangelho, como cada um está diante do Evangelho? Então, Paulo vai trazer lá na carta que existem vários arquétipos. O que são arquétipos, gente? São padrões de comportamento, é o modo como eu me porto perante aos ensinamentos do Cristo. Então, ele vai trazer que existem três tipos, né? Um arquétipo da multidão, que é aquele que vai com todo mundo, então, né? Se a moda é apartamento com varanda gourmet, vamos lá, ele se enrola todo para ter, então ele vai indo de acordo com o pensamento da multidão. Aí ele fala que tem o arquétipo do discípulo, que é aquele que já identifica Jesus, quer seguir, mas tem sempre o mais, uma dúvida, e o do apóstolo, que é aquele que já tem Jesus dentro dele, nós vamos ver todos eles aqui agora. Mas diante do evangelho, o homem está diante do evangelho até os limites da sua conveniência, diz Paulo aí. Enquanto presenciavam curas e a satisfação dos problemas deles mesmos, eles estavam com Jesus. Mas com a crucificação teve a debandada. Então ele fala que muitas vezes nós vamos aos caminhos de Jesus, nos passos com Jesus, por conveniência. E basta a gente lembrar, quando Jesus entra em Jerusalém, naquela Páscoa da crucificação, toda a multidão aplaude, toda a multidão está ali por conveniência, como diz aí o texto do irmão Paulo, e de repente, dias depois, toda a multidão se vira para o Pôncio Pilatos, que lava as mãos e entrega Cristo, né? Eles escolhem Cristo a Barrabás. Então, nós temos esses velhos hábitos da multidão, porque nós recuamos diante das dificuldades. Quando ele fala de recuar diante das dificuldades, eu lembrei bem essa passagem de Jesus, sendo aclamado pela multidão ali, né? Até ficou instituído como o dia de Ramos, lá, domingo de Ramos, né? Mas, diante daquela dúvida e querendo que Jesus fosse crucificado, o que aconteceu? A debandada. Já não estavam mais ao lado dele. Então, nós temos velhos hábitos de recuar diante das dificuldades. Já o discípulo, ele começa a tomar consciência, não quer mais estar com todos, com essa multidão, começa a se conscientizar dos evangelhos, já fala em indulgência, né? Porque sacrificar o moço, quantas pessoas nós vimos aí tentando socorrer Cristo naquela época, Lívia, a mãe, os apóstolos, esse irmão, discípulo, já entende um pouco do que Jesus falou, Pai perdoa, eles não sabem o que faz, mas ainda tem muitas dúvidas porque a fé é cega. A fé cega é a fé arrastada pela multidão. Quando eu não tenho conhecimento próprio, eu vou pelo que o outro fala. Isso é muito complicado, né? Esta é a multidão. Nas graduações, Paulo coloca, então, que existe gente na multidão, que existem os discípulos acordando para o Cristo e que já existem os apóstolos, que é aquele que vivem em Cristo. E lembrando a frase que Jesus diz: não vim trazer a paz, mas a divisão. Então, a divisão no planeta Terra, ela vai existir sempre. Neste caso, entre a paz e a divisão, nós vamos estudar essas graduações aí para ver como que nós estamos, né? Então, se a multidão é aquela turma que foca para o lado, eu vou junto com o povo, já o discípulo, ele se desliga, ele começa a se desligar da multidão, mas não sai plenamente dela. Ele ainda tem impulsos, ainda tem apegos materiais, ele quer mudar, mas o apego à matéria e a dúvida ainda estão muito presentes na vida dele, né? O discípulo, ele vai ser forjado nas dificuldades. Aflições e dores o levam a buscar o evangelho e a começar a mudar. Vai pela dor buscar mais amor. Tudo aquilo que a gente sempre escuta.
Se não vai pelo amor, vai pela dor. E aí ele começa a estudar Jesus, ele já tem as ações dele, né, na vida prática, né? Como eu falei lá atrás, indulgência, perdão, ele já começa a acordar para isso. O apóstolo, ele vai ser enviado, né? O que reflete o Cristo na sua vida prática, aquele que diz: já não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim, está lá em Gálatas, né? Então, olha que interessante. Então, o apóstolo é aquele que vive como Jesus nos ensinou a viver. Então, vocês viram as graduações? Me misturo com a multidão, começo a ter algumas dúvidas e pelas dores e aflições eu acabo sendo um discípulo, porque só o alívio, né, das minhas dores e aflições me levam a buscar os ensinamentos de Jesus, e aí eu começo a praticar, até o dia que eu pratico plenamente, já posso dizer que já não sou eu, mas quem vive é o Cristo que vive em mim. Então é interessante a gente pensar assim, em que ponto nós estamos? Se multidão, se chegando a discípulos ou a apóstolos, né? E aí vem a palavra de novo, que o Jorge apresentou naquela última palestra para a gente, o conhece-te a ti mesmo. Já nos conhecemos para saber a que ponto estamos diante do Evangelho do Cristo? Já podemos buscar qual é o nosso aperfeiçoamento, o que eu estou fazendo pelo meu aperfeiçoamento, pela melhoria? Quais os avanços que eu já tive? Eu comigo, com eu mesma, né? O que eu tenho, o que mudou em mim, aquela parte egoísta, né? Intransigente, que alterações eu tive para comigo e eu para com os meus irmãos. E o entendimento da paternidade divina, porque quando eu falo dos meus irmãos, a gente já não, eu já sei que não é mais o meu irmão de dentro de casa. É aquele morador de rua, é aquele senhor que perdeu a filha, aquele vizinho doente. Somos todos irmãos. Então, em que ponto nós estamos? Já entendemos a paternidade divina? Olha quantos itenzinhos para a gente ver se o nosso aperfeiçoamento e melhoria caminha com Jesus, né? Quando a gente encosta o Paulo, trouxe esses três arquétipos, esses três padrões de comportamento para que a gente possa refletir aonde eu estou aí, né? E foi na primeira carta aos Coríntios. Por quê? Porque lá em Corinto, ele construiu várias igrejas, a gente já contou isso, e tinha uma diversidade de pessoas. Dentro de uma mesma igreja, uma diversidade de pessoas querendo mandar. Eram muitos os partidos dentro de uma mesma igreja, tanto que fecharam várias, né? Então ele fala aí das divisões, e aí ele chama de personalismos humanos. E no planeta Terra, né, de maneira geral, a gente vai sempre ter esses personalismos humanos, que ainda é um desafio para os nossos dias atuais, não é verdade? Então, Paulo explora esses três termos, né? Dentro dos arquétipos, ele coloca que existem os naturais, que existem os carnais e que existem os espirituais. Os naturais são aqueles que estão muito ligados à animalidade, não conhecem, não conseguem entender e nem desperta para as reflexões do Evangelho. Já os carnais ainda é o homem material, é materialista, trabalha com emoções e sensações, sempre falam mais alto, ainda tem ali todas as dissensões, a inveja, as contendas, né? Mas já sai da animalidade, nesse caso. E os espirituais, mais maduros diante do Evangelho, já buscam, entendem que ninguém muda ninguém e que nós precisamos fazer a nossa reforma moral. Então, é isso que Paulo traz nas cartas. Mas Kardec também nos apresenta essas graduações, que ele nos apresenta a ordem dos espíritos e as classes dos espíritos, né? Ensinando que Jesus, espírito puro, desceu aqui, ó, na terceira ordem dos espíritos impuros, né? Na Terra, onde tem o predomínio da matéria sobre o espírito, ainda existe propensão ao mal, orgulho, egoísmo, todas as paixões são consequentes, né, do orgulho, da ignorância, têm a intuição de Deus, mas não o compreendem, apresentam ideias pouco elevadas. Então, Kardec também nos trouxe essa graduação, né, que caiu um pouquinho na primeira lá de Kardec, né. Então, essa terceira ordem dos espíritos impuros, né, levianos, perturbadores, ele está muito ligado à sensação e ao imediatismo, querer tudo na mesma hora. As emoções e os prazeres se destacam para esses irmãos, e o horizonte deles é limitado à matéria. Então a gente percebe
que é bem o que a gente vive na Terra, quando predomina, né? Já o Jorge fez a palestra, falou semana passada que não dá para servir as dois senhores, né? Então não dá para servir a riqueza, né? Não dá. Então aí a gente está vendo que o horizonte na matéria ele é muito limitado. E aí o livro Progresso que nós trabalhamos esses dias com causa e efeito, livre-arbítrio, Leon Denis diz que o homem já é capaz, aqui, na terceira ordem, na classe dos impuros, com um esforço de vontade, abandonemos por um instante a terra e subamos essas encostas sublimes. Então, ele quer dizer assim: se desliga um pouco desse mundo material e vá para o alto, do alto dos cumes intelectuais, pega a sua inteligência que você tem e sobe um pouco, né? Saindo dessa parte material. Então, ele fala: do lado do alto dos cumes intelectuais se desenrolará para nós o imenso panorama dos tempos sem fim e dos espaços sem limites. Pensa que nós temos 80, 90 anos no planeta Terra e que nós temos alguma coisa maior lá, que não tem fim, não é verdade? Aí ele diz, assim a alma humana, então nós que estamos encarnados hoje, né, na carne, com uma alma, dos cumes onde ela plana, longe dos ruídos aqui da Terra, longe desses recantos obscuros, descobre a harmonia universal, que é o que a gente está fazendo. A gente já entende que irmãos não são só os da nossa casa. Somos todos que estamos aqui online, mais os vizinhos, mais os moradores de rua. Então ele fala assim: o que embaixo lhe parecia confuso, inexplicável e injusto, visto do alto se liga e se aclareia. É quando a gente entende o porquê daquela prova, o porquê daquela expiação e a gente aceita com resignação. Então, dessas alturas iluminadas, né, que é estar junto com esses orientadores aí, Chico, Leon Denis, todos os que nos trazem esse texto maravilhoso, a vida não é mais aos nossos olhos como os da multidão. A busca vã de satisfações efêmeras, que passam muito rápido, porém, um meio de aperfeiçoamento intelectual. Então, a busca não é só pelas aquisições materiais, que são efêmeras, que acabam logo, né? A busca é pelo aperfeiçoamento intelectual, a elevação moral. A gente vai ver aqui na Terra, por todos esses desafios que a gente passa, uma escola onde se aprende a doçura, que é o amor, a paciência e o dever. E aí a gente sabe que o primeiro item é o amai-vos, né, como diz o Espírito de Verdade, e o segundo é instruí-vos. A partir do momento que eu tenho essa vontade, né, de conhecer tudo isso e saber dos meus limites e das minhas potências, porque olha lá o que ele falou, o homem já é capaz aqui no planeta Terra. Nasceu simples e ignorante e vai desenvolvendo a inteligência, né? E lá no texto dele está assim: porque a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Então, esse homem que está desenvolvendo o intelecto dele, se ele é totalmente lá no natural, como diz Kardec, ali perto do natural e do carnal, ele acha que foi loucura o que Jesus disse. Mas para quem pega aquele momento de Jesus como lição de vida, poder de Deus. É isso que ele quer dizer, né? Então, se a gente for pensar em Jesus, o que nós vivenciamos de Jesus? O sacrifício, né? Ele fez um sacrifício por nós, para nos ensinar o que é o caminho, a verdade e a vida. Era indulgente demais com todos nós, não é? E o perdão, até ali na hora da cruz, ele manda o Pai perdoar o que fizemos. Então, veja, se nós pensarmos aí num irmão desse que é capaz, pela vontade de abandonar essa situação da Terra e se colocar plenamente a favor da espiritualidade, como nosso irmão Chico, que sensação esse irmão tem, né? De dever cumprido, de sentir-se útil. São os gozos para os que já entenderam a mensagem da cruz. Então, não é tirando como comparação, aí eu já estou mais perto do Chico, eu já estou mais perto de Jesus, não. O que nós estamos estudando é assim, como nós estamos diante do Evangelho. Qual é o nosso esforço para nos desligarmos dessa matéria que nos sufoca e olharmos lá de cima o que Jesus fez por nós e que já temos um modelo aí a ser seguido, para chegar um dia, né, a ser como Chico, né, sensação de dever cumprido, de sentir-se útil. Então, Emmanuel, nesse texto que nós estamos estudando um mês aí, ele diz que é necessário acordar do sono da alma.
Somos espíritos e encarnados nós temos uma alma quando estamos no corpo de carne. E ele vai dizer que é necessário acordar porque vivemos dormindo. Então ele diz assim, que grande número de adventistas, de pessoas, ou não aos círculos do Cristo, acusa fortes dificuldades na compreensão e na aplicação do ensinamento de Jesus. Ah, eu não vou na igreja porque a Bíblia é muito difícil, né? Alguns encontram obscuridades no texto. Ah, não dá para entender o texto. Outros perseveram nas questiúnculas literárias, nas questões mínimas, né, da literatura do Evangelho. Inquietam-se, protestam e rejeitam o pão divino pelo envoltório humano de que necessitou para preservar-se na Terra. Veio com compromisso iluminativo, despertando para os ensinamentos de Jesus, mas aqui no corpo, para fazer uma vida melhor, uma evolução melhor rumo ao progresso, ele acaba inquietando-se, rejeitando e protestando contra os ensinamentos do mestre. Então, as lições, essas leituras, né, que nós fazemos de Jesus, não são absorvidas por esse irmão que está em sono da alma. Este irmão, o homem, ele prende-se a aparentes contradições, né? Está diante de um tesouro, que é o evangelho, mas prefere ver só a superficialidade do texto. Interessante falar superficialidade, porque mesmo espírita, ele lê e não pratica, ele está na superficialidade do texto. Este homem abandona o serviço divino frente a qualquer satisfação material. Qualquer coisa que vá satisfazer materialmente e que envolva tudo que a terra tanto almeja, poder, riqueza, ele acaba abandonando esse serviço. Então, é preciso estudar o Evangelho. Estudar o Evangelho, como ele diz aí, o pão divino, dá trabalho, né? Se eu não consigo estudar e entender, como que eu vou aplicar? Nós precisamos manter esforços nos estudos. Lembra do Chico falando, do Emmanuel falando para o Chico, que ele precisaria ter 3 coisas? Ele pergunta o quê? A primeira, disciplina. A segunda, disciplina. E a terceira, disciplina. Estamos disciplinados para buscar esse tesouro? Aí Emmanuel continua no texto. Esses amigos, esses que rejeitam o pão divino, entretanto, não percebem que isso ocorre, porque permanecem dormindo, vítimas de paralisia das faculdades superiores, ou seja, nós temos condições de nos deslocar por alguns instantes, como disse Leon Denis, e subir às esferas mais altas. O que seria subir às esferas mais altas? Trabalhando o amor e buscando a instrução, como disse lá o Espírito de Verdade, né? Aí, ainda, esses irmãos ainda não reconheceram suas potências. Aí Leon Denis, naquele livro, vai falar das potências da alma. E as suas faculdades para o estudo e compreensão e o trabalho. Quais são as faculdades? Somos inteligentes, somos capazes de buscar esses estudos. Porque os estudos, gente, são as chaves para abrir esse cofre, achar esse tesouro que Jesus disse e trabalhar. Porque nós viemos para o mundo de provas e expiações para trabalhar. Trabalhar em torno do quê? Da nossa reforma íntima, que vai trazer a nossa paz e que vai trazer a tão sonhada felicidade que nós temos para este mundo. Aí o texto continua. Que na maioria das ocasiões, os convites, esse é o primeiro texto lá, passam por eles, sugestivos e santificantes. Aquilo que eu falei, recebe uma cura, né? Todavia, os companheiros distraídos interpretam-os por cena sagrada. Nossa, ela foi curada daquela doença. Louvado seja Deus, mas depressa relegadas ao esquecimento. Novamente eu volto para essa vida material, né? Então, passa a mensagem do Evangelho, passa o convite do alto, mas esses irmãos estão absorvidos na matéria e em si mesmos, né? Que a emoção é breve diante daquela cura, mas voltam para o estado do sono porque ainda estão muito voltados para a matéria. É o sono da alma, como ele diz, né? E aí ele diz assim: o coração não adere esse aprendizado, a importância dessa cura na vida, a importância daquele emprego que eu tanto pedi, o coração não adere, já ganhei mesmo, dormitando amortecido, incapaz de analisar e compreender. Pedi tanto a luz e a glória, a cura dessa doença e agora eu tive.
não é motivo suficiente para eu continuar estudando, buscando os ensinamentos de Jesus, colocando isso na minha vida? Mas ele diz aí que nós somos incapazes de analisar e acabamos amortecidos. Ele diz que a criatura necessita indagar de si mesmo o que faz, o que deseja, a que propósito atende e a que finalidade se destina. É muito importante a gente saber o que a gente faz aqui, né? De onde a gente veio, para onde a gente vai. Então, faça indispensável examinar-se, emergir da animalidade, né? E erguer-se para senhorar o próprio destino. Só vamos conseguir senhorar o nosso destino e buscar a nossa paz, sermos felizes, como falando, a partir do momento que a gente despertar para o Evangelho. Então, ele quer dizer assim, que quando a criatura começa a sair desse horizonte estreitinho, começa a emergir desse imediatismo, de querer tudo na hora, desse instinto, do prazer que é só sensorial, começa a questionar de onde veio, o que faz aqui no planeta Terra, e para onde vai. Começa a entender, né, que era um espírito, veio para todos esses ajustes e aprendizado, e vai voltar após a morte como espírito que é imortal. Mas esse irmão aqui começa a sair da animalidade, mas ainda tem muitas dúvidas, né? Esses questionamentos vão tirar ele daquele arquétipo natural, que era instintivo, que matava da animalidade, né? Pois ele começa a reconhecer que existem propósitos na sua existência, né? Eu começo a identificar que eu vim de algum lugar, que eu estou fazendo alguma coisa aqui, que a morte não é o fim, me leva para algum lugar. Mas esse irmão, essa criatura, como ele diz aqui, ainda tem muitas dúvidas. E é dessa forma que as pessoas vão mudando de arquétipos, à medida que vão se inteirando aos estudos e ao aprendizado que Jesus nos deixou. Então, olha lá, ele fala assim: grandes massas supostamente religiosas vão sendo conduzidas através das circunstâncias de cada dia, quais fileiras de sonâmbulos inconscientes. Aqui a gente pode pensar até naquelas religiões, né, que abarcam muitas pessoas, né, lá fala-se em Deus, em fé, em espiritualidade, qual se respirassem na estranha atmosfera escura de um pesadelo, né? A gente fala de Deus muitas vezes da boca para fora. Aí ele fala: sacudidas pela corrente incessante do rio da vida, rolam no turbilhão dos acontecimentos, olha lá, enceguecidas, cegas, dormentes e semi-mortas, até que despertem e se levantem através do esforço pessoal, a fim de que o Cristo as esclareça. Então, todos nós vamos conforme a onda, né, vamos sendo levados aí, né, até encontrar o recurso do Cristo, do Evangelho em nossas vidas, saindo aí do carnal e indo para o espiritual, que é aquele ser mais consciente, como ele fala. E aí, Paulo, lá, vai trabalhar nessa carta os dois tipos de Adão. Então, tem lá a frase: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Então, a gente sabe que Adão é um símbolo, né, de Adão e Eva, é a representação da criatura na matéria, né? Por isso está lá na Bíblia. Adão estava no jardim, né? E não cumpre as orientações de Deus. Ele pensa com ele mesmo: que seja feita a minha vontade. Este é o homem carnal, o natural. Desculpa, aquele que não pensa em Deus, que só pensa nele, né? Então a gente lembra do símbolo da maçã e da serpente, que a gente sabe que é um símbolo, e ele disse não, que seja feita a minha vontade. Não foi o que ele fez? Foi contra o que Deus colocou. Jesus também num jardim, por isso os dois Adão que ele fala, diz: Senhor, recebe, né? Que ele vai passar por tudo aquilo, e ele diz: Senhor, que seja feita a sua vontade. Olha a diferença do primeiro Adão, vivente, quer viver o momento, quer viver a hora. E Jesus, vivificante. Então, o primeiro Adão é um ser humano em processo. O último, no mesmo símbolo do jardim, representa o quê? A consciência. E aí, nós estamos viventes perante o Evangelho, vivendo só o que a materialidade me dá, correndo atrás só dos meus sonhos materiais, ou já somos vivificantes? Aqueles que pensam que eu estou vivendo hoje, mas que a vida não termina, eu volto a ser espírito, por isso eu não posso ter na minha mala só coisas da matéria,
Eu preciso ter aí coisas que elevem a minha reforma íntima, porque o ser vivente tem a sua alma na matéria e perde o manejo do seu leme com tantas distrações, não é? Muita raiva, muito desgosto, porque o outro tem e eu não tenho, porque o outro cresceu no cargo, eu não cresci, porque eu vivo uma vida pobre, o outro rico. Então, esse é o ser vivente. O espírito vivificante já maneja com firmeza o seu leme, tem o controle, sabe a direção, já compreende de onde ele veio como espírito, para onde ele vai como espírito e o que ele faz como alma aqui na Terra. Ele já sabe que ele é espírito. E aí? Nós somos viventes ou vivificantes? Estamos a todos os momentos da nossa vida nos perdendo aí no rumo das matérias, com as distrações do mundo, as tentações que nós estudamos muito bem esses dias, ou já entendo que eu tenho que trabalhar o meu lado espiritual também. Os dois lados precisam ser trabalhados. Kardec, nas graduações de Kardec, ele vai falar dos carnais, né? Também, assim, a nível, comparando aí Kardec com o que Paulo falou, o Kardec diz que os carnais são religiosos e espiritualistas, né? Mas ainda falta disposição para mudar. Então, ele traz lá no Livro dos Espíritos a diferença entre os homens carnais e os morais, que são espirituais. Os espirituais de Paulo são os morais para Kardec, que é o mesmo conceito de Paulo, certo? E aí, na questão 941, ele traz a diferença. Ele diz assim: o homem carnal, mais preso à vida do corpo do que à vida espiritual, tem na terra apenas de gozos materiais. Sua felicidade consiste na satisfação fugaz de todos os seus desejos. Sua alma, constantemente preocupada e angustiada pelas aflições da vida, se conserva numa ansiedade e tortura perpétua. A morte o assusta, porque ele duvida do futuro e porque tem que deixar no mundo todas as suas afeições e esperanças. Este, para ele, é o homem carnal. E o homem moral? O homem moral que se colocou acima das necessidades factícias criadas pelas paixões, né, as necessidades falsas, já neste mundo experimenta gozos que o homem material desconhece. Então, veja, se eu já não sou tão material, eu já começo a ser aquele segundo Adão, né? A moderação de seus desejos lhe dá ao espírito calma e serenidade. Ditoso pelo bem que faz, não há para ele decepções e as contrariedades se deslizam por sobre a alma, sem nenhuma impressão dolorosa deixarem. Olha só, quando eu estou muito ligado à materialidade, eu sofro muito mais do que quando eu começo a pensar no meu espírito como um ser imortal e fazer e passar a ser um homem moral, né? Então, fazendo bem, estudando, eu vou conquistar tudo que eu quero como homem carnal de uma maneira mais tranquila, né? Deus vai me dar. E lá no livro dos médiuns, ele fala dos tipos, né? Ele fala que nós temos o primeiro tipo, que são aqueles fenomênicos, as pessoas que se encantam pelos fenômenos, né? Então vão à casa espírita porque querem ouvir um espírito lhe falando alguma coisa. Esse é o primeiro tipo, que está lá no natural, aquele bem pertinho da animalidade, né? Porque a gente já sabe que não precisa disso, precisamos para a construção desse material todo, mas hoje a gente já sabe que os espíritos estão aí. O segundo tipo, imperfeitos, já consegue visualizar o alcance da mensagem de Jesus, mas não aplicam, exigem dos outros. Até coloquei aqui, é espírita dentro do centro da fraternidade, mas em casa ele é muito diferente, né? Admiram a moral dos ensinamentos, mas não praticam. Então veja o segundo tipo aí, quando a gente fala, né, que entra no carnal. Eu lembro de uma vez que eu ouvi uma vez alguém aí fazendo a palestra disse que o espírita na casa espírita ele está ligadinho na tomada, mas parece que quando ele vai para casa ele desconecta a tomada e vira uma outra pessoa. Esse é o segundo tipo, é o imperfeito, como a gente viu lá na escalinha de Kardec. O terceiro o tipo já é o espiritual, né? Não se contentam só em admirar a moral, praticam-na e aceitam todas as consequências de praticar o ensinamento de Jesus. Bem convencidos de que a existência terrena é uma prova passageira, tratam de aproveitar esses curtos instantes para marchar na senda do progresso que lhe traçam os espíritos, olha que bom, né? O evangelho, esforçando-se por fazer o bem e reprimir as suas más inclinações. Então, temos Kardec aí nos falando dos carnais,
e dos espirituais. Então, em qual tipo, né, nós nos encaixamos? Como nós estamos perante o Evangelho? Ainda buscando os fenômenos imperfeitos, querendo que o outro faça e eu faço ao contrário? Ou já consigo admirar o que a espiritualidade me traz, me envolvo com esses irmãos e tento dominar e reprimir as minhas más inclinações? Isso é um jeito de ver como a gente está perante o Evangelho, né? Então, Kardec chama de carnal e de moral, que é o espiritual de Paulo. Então, o carnal é aquele que vive para um punhado de água aqui, ó, escorrer pelos dedos, tá? Ele tem posses passageiras. A angústia é permanente, porque ele quer ter isso de última geração e a próxima vez ele vai ter que parcelar em 1000 vezes alguma coisa que ele quer muito. Então ele vive em angústia permanente, né? Não sabe se vai dar conta. Eu lembro, quando falei em angústia permanente, eu lembro muito de uma pessoa muito querida que se preocupava muito com a aposentadoria. Dizia, hoje eu ganho bem, mas se eu ficar perto do INSS, eu não vou viver bem. Olha, isso é uma angústia permanente, né? Constante angústia de perder, né? Então, a própria beleza, a riqueza, o cargo na firma, não tem controle da sua felicidade, porque tudo isso que ele vive pode acabar de uma hora para outra, é por isso que a água lhe escorre pelas mãos, né? É apegado ao permanente, é apegado à areia movediça do mundo, como o Jorge falou tão bem, de edificar a sua casa sobre a rocha, né? Tem medo da morte, porque a morte vai te castigar, a morte vai levar ele para o céu ou para o inferno. E ele tem muita dúvida a respeito disso. Esse é o carnal. Já o moral é o cristão que vive para a imensidão desse oceano, olha, ele já compreende que a água não escorre mais nos dedos, que Deus é a imensidão do oceano, está em nós e nós estamos nele, vive pelo que é infinito. Então, a gente sabe que o carro, a casa é finito, é bom ter, temos que ter, mas acaba. Então, eu tenho que ter isso e ter projetos de construção para a minha vida futura. Vive para o inesgotável, né, para o que não se acaba, entende a eternidade, por isso vive feliz, sabe que somos eternos. E aí lembrei de Guimarães Rosa quando ele diz assim: penso que chega um momento na vida da gente em que o único dever é lutar ferozmente por introduzir no tempo de cada dia o máximo de eternidade. É viver o hoje como se fosse eterno, e não os sonhos do amanhã, como o irmão carnal aí, preocupado em manter o seu cargo, as suas posses, né? A não acabar com a sua beleza, né? Então, olha o que ele diz, que ele pensa, né, que o único nosso dever de cada dia é lutar o máximo pelas nossas eternidades, pela nossa felicidade, pelo bem, né? Então, pare e reflita. Vamos refletir. Os seus projetos e a sua vida estão, esses projetos todos que você fez para a sua vida, estão baseados na matéria ou na espiritualidade? Então, você coloca lá. Ah, o ano que vem a gente traça aquelas metas no final do ano, né? Eu vou fazer uma faculdade, tirar meu diploma, eu vou fazer uma plástica, eu vou comprar um carro novo, trocar o meu celular pelo de última geração. Esses são projetos para a nossa matéria. E quais são os projetos para a espiritualidade? Eu vou trabalhar numa casa de idoso, eu vou ajudar uma igreja perto de casa, eu vou me empenhar em recolher materiais para os irmãos que se encontram carentes, para os irmãos que estão em guerra. Então, lembrando da questão 926, né? É perguntado lá, Kardec pergunta para os espíritos, né? A civilização, criando novas necessidades, não é a fonte de novas aflições? Então, veja, desenvolveu-se o computador. Criando isso é para o bem do homem, não é? Mas também é fonte de novas aflições, porque a gente corre para ter sempre a melhor mídia, né? A gente corre para ter sempre as coisas de melhor geração. Olha o que a espiritualidade responde. Os males deste mundo estão na razão das necessidades artificiais que criais para vós mesmos. Aquele que sabe limitar os seus desejos e ver sem cobiça o que está fora das suas possibilidades, porque é muito difícil, né? A pessoa está fora das possibilidades, mas faz. Poupa-se de muitos aborrecimentos nesta vida. O mais rico é aquele que tem menos necessidades. Conto sempre a história do filho
que todo mundo na escola tem celular de última geração e o pai vai e faz em não sei quantas vezes e aquele dinheiro acaba prejudicando as contas e o orçamento da família. A gente vê muito isso nas escolas, viu, gente? Então, olha o que ele está falando aí. Aquele que sabe limitar os seus desejos e ver sem cobiça o que não está nas suas possibilidades. É claro que ele está arrumando mais aflição para ele. E aí continua. Invejais os prazeres dos que vos parecem os felizes do mundo, mas sabeis por acaso o que lhe está reservado? Olha isso. Os ricos, se não gozam senão para si mesmos, são egoístas e terão que sofrer o reverso. Lamentai-os antes de invejá-los. Deus às vezes permite que o mal prospere, mas essa felicidade não é para se invejar, porque a pagará com lágrimas amargas. Olha isso. Se o justo é infeliz, é porque passa por uma prova que lhe será levada em conta, desde que saiba suportar com coragem. Então, se a gente não tem, né, se a gente não criar necessidades absurdas para a nossa vida, nós não vamos ter problemas, né? Lembre que as palavras de Jesus, bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Então, quando ele diz, se criando novas necessidades, teremos novas aflições, olha lá o que ele diz, sim, terão novas aflições se não souberem controlar tudo isso, né? Necessidades artificiais, ilusórias, são paixões do mundo, né? Então, no fim do ano, eu coloquei tudo aquilo, né? Comprar casa nova, comprar não sei o que novo, fazer uma plástica. Então, são paixões do mundo, são passageiras. Olha o que ele diz lá: mais feliz será aquele que menos necessidades tem. Sabe quando chega aquela época da vida que a gente fala assim: nossa, eu não precisava viver com tanto sapato, para que tanta roupa? Isso é um despertar, né? Isso é um despertar. Isso é uma liberdade que nós vamos tendo, né? Olha lá, o mais rico é aquele que tem menos necessidades, né? Então, qual é a nossa necessidade básica que não está nos nossos planos de futuro, do que vai na nossa mala, nas nossa lista de projetos de fim do ano? É o amor e o bem que eu faço ao outro ou a mim mesmo. Essa é a necessidade básica. A felicidade, baseada nas circunstancialidades, que é esse caso do celular, que é o caso da beleza, a menina que acha que o peito é pequeno quer pôr silicone, são coisas específicas que, quando você tem a posse, volta à insatisfação. Muito diferente de quando a gente está ensinando e aplicando o evangelho. Jesus não disse? Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. O que ele queria dizer com isso? Que era a melhor água mineral, que era um suco de cajá que veio da Índia, né? Não, ele está querendo dizer aí que é a água dele, né? Os ensinamentos dele, longe das necessidades ilusórias e da paixão do mundo. Água de fora, então olha lá, água de fora é muitos bens materiais. Beber, nossa, quanto não bebemos no poço do prestígio, no poço, na fonte da fortuna, no poço das curtidas e dos likes da internet, né? Jesus está falando da água de dentro, da espiritualidade, da nossa reforma, né, íntima. Reforma íntima que vira uma água que jorra dos ensinamentos e que você oferta aos seus irmãos. Olha que bonito isso. A água de Jesus, do poço de Jesus, do evangelho de Jesus. Como eu estou perante essa água? Valorizando a água externa ou melhorando o meu poço para poder saciar a sede de um irmão em dificuldades? Kardec, então, terminou lá, que eu já li, que o homem moral, ditoso pelo bem que faz, para ele não há decepções, e as contrariedades da vida lhe passam sobre sua alma sem deixar penosa impressão. Se eu faço bem, se eu trabalho no amor, todas as dificuldades que eu vou ter, porque eu vou ter, não é porque a gente está na espiritualidade, é espírita e está vendo o Evangelho de Jesus, que nós não temos as nossas pendências anteriores. Se nós estamos na Terra, é porque nós estamos em aprendizado. Mas o que acontece quando eu sou ditoso pelo bem que eu faço, que eu ajudo? As durezas da vida, as doenças, os problemas passam de uma forma mais tranquila. Nós estamos mais sossegados para receber as provações, porque a base do amor é a renúncia, como diz Jesus.
eu renuncio às coisas materiais, não é? Isso é amor. Pedro dizia assim, lembrei, né, de Simão Pedro disse para Jesus, Senhor, e se aqueles que amamos e ajudamos um dia nos responderem com a ingratidão? Você fala, eu vou fazer o bem, e a pessoa é sempre ingrata. Olha que interessante, Jesus diz assim, não espere retorno, não espere a gratidão do outro. Lembre-se da alegria que a sua ajuda, que aquela sua ação causou a você por ter um dia amparado um irmão. Então, veja, quando a gente faz um bem para o outro, nossa, aquilo nos faz tão bem. Se o outro não reconhece, faça sem esperar reconhecimento, porque quem vai te dar isso mais para frente será outra pessoa. Pensa na alegria. Quando você achar que aquele irmão está sendo ingrato, pensa na alegria que foi ter feito para ele aquela situação. Como nos ensina Jesus, como nos ensina o alto, não é isso? Não ter expectativas do retorno, né? Ela ditoso pelo bem que faz, para ele não há decepções. Ele sabe o que tem que fazer, ela ditoso pelo bem que faz, ele vai desconhecer a ingratidão, porque a gente sabe que a ingratidão é um entrave para o nosso desenvolvimento, a ingratidão é um entrave para estarmos perante o Evangelho, né? E aí ele fala da capacidade de dizer não a nós mesmos, né? Não, eu não vou aceitar que eu estou chateado porque o outro foi ingrato, não é isso? Aí ele fala também, a moderação dos seus desejos lhe dará calma e serenidade constante. Dizer não, não dá para comprar esse celular agora em 24 vezes. A moderação dos meus desejos me dará calma e serenidade constante. Então, coloquei aqui aquele filho, né, que quer lá o aparelho de última geração. Por quê, gente? A capacidade de dizer não, não é livre. Peraí, eu pulei aqui. Não é livre quem faz tudo o que deseja. É escravo. Isso também é muito interessante a gente falar, né? Não existe liberdade para quem faz tudo o que deseja. Tanto que se você pegar uma pessoa muito rica, muito rica, muito rica, ela faz tudo que deseja, está sempre angustiada, né? Acaba sendo escravo daquela situação material. Seres humanos morais, ele diz, a moderação de seus desejos lhe dará calma constante. Gente, quer coisa melhor? Não dá. Eu compro o necessário, porque eu preciso do necessário, né? Muito supérfluo, estraga a nossa vida e a gente quer um mundo de calma mesmo. Então, dizer não para nós mesmos, moderar os nossos desejos, essa nossa lista de desejos, né? Discipliná-los. Ele diz: livre será o que tem a consciência em paz. Porque nós já sabemos, como Paulo disse, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, tudo eu posso, mas não é tudo que nos convém, porque nós temos que lembrar do nosso adormecimento nesse corpo material e de como nós estamos perante os ensinamentos de Jesus, nessa frase de Paulo, do carnal para o espiritual. Lembrei também de Chico dizendo: aquele que sabe moderar-se, este é o espírito que terá alegrias do triunfo sobre si. Quem sabe moderar-se em tudo, né, gente? Na comida, nos nossos vícios materiais, em tudo, né? Vai tendo alegria do triunfo que tem sobre si. E ele diz também que a disciplina não são as grades. A gente pensa assim, ai, para disciplinar eu tenho que prender, né? Eu tenho que me segurar. Eu estou preso, né? A disciplina para mim é não fazer aquilo que eu gosto, né? Não, a disciplina não são as grades da prisão, são as chaves. A disciplina não me tranca em nada, ela abre para mim os novos horizontes, que é isso que a gente busca perante o Evangelho. E lá em Romanos, então, ainda o apóstolo Paulo, outra frase maravilhosa que ele nos traz na sua epístola, porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis de novo, falando para a gente, tudo com foco só na matéria está fadado a morrer, né? Se a vida se resume a projetos na matéria, está fadado a morrer. O título, o cargo, o dinheiro, o prazer. Se viver só para situações materiais, morrereis, ele diz aí. A vida é a experiência digna da imortalidade, como diz Emmanuel. Devemos viver pensando na imortalidade, não só no que eu tenho por minha vida material hoje, mas o que eu estou fazendo para a minha reforma moral, para que eu possa um dia chegar lá no dia
né, da nossa partida do corpo e ver o quanto eu fiz de bom, né? Quantas coisas boas eu fiz para o próximo. Então, quais são os meus projetos que perecerão? Quais são os meus projetos que continuarão após a morte? Por exemplo, o meu projeto de carro novo, ele vai continuar após a morte? Não, né, gente? O carro vai ficar aí para os herdeiros. Mas o meu projeto de ajudar o irmão de rua, oferecendo comida, no tempo que eu puder, a hora que eu puder, ajudando uma fraternidade, este é um projeto que eu levo para a vida, porque eu estou trabalhando o amor, eu estou trabalhando a caridade, orientação maior do Evangelho não há. Então, existem projetos para o corpo, muito importante, para a alma e para o espírito. E aí, como eu estou diante do Evangelho, eu preciso parar para refletir também quais os meus projetos que me acompanharão. Se eu sou espírito, estou na carne e na minha alma, aprendendo, fazendo o meu progresso, voltarei com o desencarne a ser espírito. Quais os projetos, né, que me acompanharão? Eu lembrei também de Caibar Schutter. Ele, logo que morre, ele já volta e dá um comunicado, né? Ele viveu, ele um irmão cristão que nos ajudou muito, né? E ele volta logo após a sua morte e traz uma psicografia. Ele diz para escrever na lápide dele: vivo, vivo, vivi, vivo e viverei porque sou imortal. A morte é liberdade. Muito interessante, né? Quem vive para a carne sente culpa, sente remorso. Olha isso. E aí eu peguei no livro Pão Nosso, no capítulo 78, o viver segundo a carne. Peguei umas frases só, né, para a gente ver aqui. Ele fala assim, ó, para quem vive segundo a carne, para a matéria, isto é, de conformidade com os impulsos inferiores, a estação de luta terrestre não é mais do que uma série de acontecimentos vazios. Quem luta só pela carne é uma série de acontecimentos vazios. Então, nós já sabemos que as dores e os problemas da nossa vida são lição, né? Mas quando acontece na nossa pele, né, aquela doença, né, ruim, o desemprego, né, a gente sabe disso. Parece que a gente muda a sintonia, porque nós, aí está lá na carreira, convencidos, mas não convertidos. Então, veja, se eu vivo segundo a carne, eu estou convencida de que tem Deus, de que eu tenho que fazer o bem, de que eu tenho que. Mas e se eu não faço? Eu só tenho na minha boca. Ainda sou carnal, convencida, mas não convertida. Convertido é colocar em prática. Ele fala: os conflitos da posse atormentam-lhe o coração por tempo indeterminado, como se o mesmo com o mesmo calor da vida selvagem. Então, olha só, os conflitos da posse me tiram, né, dessa paz, dessa tranquilidade, né? Trabalhar, 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 guardar, guardar, guardar para comprar, para comprar, para comprar, não é isso? Desditoso o homem que vive, respira e age segundo a carne. Então ele fala, pobre homem, né? Então, desditoso era o que vivia para o bem, agora que desditoso o que vive, respira e age somente segundo a carne. Enquanto não nos conversemos da verdade, não estaremos no caminho, como Jesus nos orienta também. E ele termina o texto dizendo assim: ai dele, todavia, porque a hora renovadora soará sempre. Se não acorda agora, um dia vai soar. E se fugiu à atmosfera da imortalidade, se asfixiou as melhores aspirações da própria alma, se escapou ao exercício salutar de sofrimento, se fez questão de aumentar apetites e prazeres pela absoluta integração com o seu lado inferior da vida, que poderá esperar do fim do corpo, senão sepulcro, sombra e impossibilidade dentro da noite cruel? Quem vive segundo a carne, tá? Achei maravilhoso esse texto, né, Emmanuel? E eu lembrei que nos mensageiros nós temos muitos exemplos de irmãos espíritas desencarnados chegando no plano maior, completamente angustiados e arrependidos. E aí a história está lá, para quem quiser ver, né, quando a gente vive segundo a carne e não segundo a espiritualidade. E aí, em contrapartida ao vivente segundo a carne, está lá o nosso alvo, que é viver em espírito. Também 82 do Pão Nosso. Peguei algumas frases. Quem vive segundo as leis sublimes do espírito respira em atmosfera diferente,
do próprio campo material em que ainda lhe pousa os pés. É outro ar. Avançada compreensão assina-lhe a posição íntima. Vale-se do dia, todos os dias, né? Qual aprendiz aplicado que estima na permanência sobre a terra valioso tempo de aprendizado que não deve menosprezar. Tudo que nos vem é para aprendizado, é para evolução. Eu tenho que pedir, me ligar, orar e vigiar para que Deus envie paciência, resignação e coragem para eu atravessar por tudo aquilo. Sabe de quem eu lembrei? De Inácio de Antioquia, né? Ele foi preso, né, e levado a Roma. Então, preso, ele sorri, maravilhado com as belezas de Roma. E o guarda sabia, né, o que eles fazem. Eles atiravam aos leões, né, aos cães. E o guarda ficou bobo, assim, como ele sorri tanto, ele está tão encantado com a cidade, né? Perguntou, mas você não... Por que você sorri, né? Se você está perto da morte. Ele disse, eu sorrio porque se Deus destina imensa beleza a quem não os ama, se Deus destina uma cidade linda dessa que eu estou vendo agora a quem nos ama, o que ele não reservará aos que são trigos na sua lavoura? Gente, quando eu li, eu fiquei maravilhado. Ele chega preso para ser morto em Roma e fica maravilhado com a beleza de Roma. E aí, quando perguntam para ele, se ele por que ele está maravilhado, se ele vai morrer, ele diz que ele sorri, porque se Deus está dando essa beleza toda a vocês que não o amam, imagina o que ele reserva para cada um de nós. E não é verdade, gente? Isso não é em espírito? Então, olha lá, continuando o texto. Ai, peraí. Encontra no trabalho a dádiva abençoada de elevação e aprimoramento. Eu só quis trazer várias coisas do texto, porque ele é muito bom. Quem então vive em espírito encontra a dádiva abençoada no trabalho, que é o seu aprimoramento. Na ignorância do outro, descobre preciosas possibilidades de serviço. Olha isso, gente. Nas dificuldades e aflições da estrada, recolhe recursos à própria iluminação e engrandecimento. Vê passar obstáculos como vê correr nuvens. Vai passar. Ama a responsabilidade, mas não se prende à posse de nada. Dirige com devotamento, contudo foge do domínio. Ampara sem inclinações doentia, serve ao próximo sem escravizar-se. Permanece atento para com as obrigações da sementeira, todavia não se inquieta pela colheita, porque sabe que o campo e a planta, o sol e a chuva, a água e o vento pertencem ao nosso eterno doador, que é Deus. Então ele trabalha na sementeira dele, sempre no bem, sempre com amor, e ele sabe que aquele campo, que aquele sol, que aquela água, tudo pertence a Deus. Então ele é usufrutuário dos bens divinos, onde quer que se encontre, carrega consigo mesmo, na consciência e no coração, os seus próprios tesouros. O próprio tesouro que a gente vai levar, ele está em nós, ele não está fora de nós, no desespero que a gente tem, né, pela aquisição dos bens. Bem-aventurado o homem que segue vida afora em espírito. Para ele, a morte aflitiva não é mais do que a alvorada do novo dia, sublime transformação e alegre despertar. Hoje nós aqui já sabemos que a morte não é aquele bicho de sete cabeças, né? Nós vamos até conhecer coisas melhores. Temos medo do novo, mas nós já estudamos e já sabemos que o nosso irmãozinho que faleceu teve a oportunidade em vida de ser melhor, e que isso nós estamos fazendo. Com a morte eu vou encontrar os meus afins que querem trabalhar no bem comigo, né? E aí eu lembrei que perguntaram para um jardineiro, um monge Francisco, se fosse morrer amanhã, o que ele faria, né? E ele falou assim, nada, continuaria cuidando das minhas flores. Aí lembrei de que quando perguntam para o homem materialista o que ele faria, ele fala, eu pararia de trabalhar, gastaria todo o meu dinheiro fazendo viagem, compraria um carro. Olha o que o jardineiro, o monge Francisco, falou. O que faria se fosse morrer amanhã? Nada. Continuaria cuidando das minhas flores. Quer dizer, se eu estou em Cristo, se eu estou com o Evangelho em mim, eu dou continuidade ao que eu estou fazendo. Eu não tenho que apressar nada. Eu já entendi. E tem também um filósofo romano que estava pegando fogo na cidade e todos desesperados arrumando seus pertences, aí perguntaram por que ele não estava arrumando as suas coisas, né? Ele disse: tenho em mim tudo o que preciso. E aí?
Como estamos perante o Evangelho? Já temos em nós tudo o que precisamos? Ou ainda estamos preocupados com o que vamos deixar, né? Ainda estamos preocupados em plantar, em colher esses bens materiais que são tão próximos a nós. É uma estrada, né? Estar na terra, o nosso progresso é uma estrada. E aí, como eu falei, como estamos perante o Evangelho, pensei em trazer aqui 3 frases para nós espíritas. Uma do Chico: o espírita não é melhor que ninguém, mas ele tem a obrigação de ser melhor do que é. Nós espíritas temos a obrigação de cada dia melhorar um pouquinho. Já sabemos da lição. Como nós estamos perante o Evangelho? Às vezes a gente fica assim, realmente eu estou dando muito valor para a parte material e pouco para a espiritual. Vou mudar. Glória, graças a Deus. O espírita tem a obrigação de ser melhor do que é. A de Kardec reconhece o verdadeiro espírita por sua transformação moral, pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Estamos no mundo de provas e expiações, temos muitas más inclinações, mas o verdadeiro espírita é aquele que batalha para dominar, né? Que se esforça para dominar. E terminando, né? Eu já falei a frase lá, um dia perante ao Evangelho, se Deus quiser, nem na multidão, nem como discípulo, mas como espiritual, poderemos dizer: já não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Porque aí sim eu vou ter chegado lá no topo daquela estrada, naquele fim daquela estrada, com toda a plenitude que nos trouxe esse tema tão rico que é o progresso em nossas vidas. Agradecer ao Jorge por essas palestras sobre o progresso, né? Sobre o Sermão do Monte, e porque nós vamos começar o mês, mesmo que não seja hoje, com o tema do Dia dos Pais, e um tema bastante interessante também. Ouça-nos, bem legal também. Então, que essa estrada aí seja uma mão, né, única, onde a gente possa entender melhor os ensinamentos do Mestre Jesus, valorizar os nossos projetos de vida futura, né? Somos alma, estaremos em espírito, que eu levo aí no meu espírito, né? O espírita não é melhor do que ninguém, mas ele tem a obrigação de ser melhor do que é. Como estamos nesta estrada perante o Evangelho de Jesus? Que Jesus nos abençoe por mais essa noite de estudos e que assim seja,